Caiu o castelo de cartas em Denver. Depois de várias temporadas, Calvin Booth, o general manager do Denver Nuggets, e Mike Malone, técnico do Denver há 10 temporadas, os dois foram demitidos pelos donos proprietários do Denver, a família Kroenke. E esse é o assunto do programa dessa semana, a edição 29 do Podcast 48. Eu vou estar aqui com Eber Costa para a gente falar sobre a autópsia do Denver Nuggets. Logo mais. Gotta be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? É isso, amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma edição do Podcast 48. Estou aqui ao lado de Eber Costa. Como é que estamos aí, Eber? Fora a rinite? Tudo em paz? Fora a rinite, tudo certo. Pois é. O que não está certo, o que não está nada em paz é lá no Colorado, né? Que é o assunto do nosso programa de hoje. Todos nós, né, a comunidade da NBA, fomos surpreendidos na tarde de ontem, quando estávamos aqui no meio das nossas atividades normais, e de repente veio a notícia de que Mike Malone, o técnico do Denver Nuggets há 10 temporadas, né? Ele estava já com 798 jogos à frente do Nuggets, e ele foi demitido. Mas não foi apenas isso, né? Foi demitido também o Calvin Booth, que era o general manager do Denver Nuggets desde 2022. 2022. E depois de 3 anos de uma relação muito conflituosa, muito atribulada, que a gente vai detalhar aqui, né, ao longo do programa, ele também voou, né? E o que chamou mais atenção nessa decisão, primeiro, foi o fato do timing, né? A gente está aqui na última semana da temporada regular, faltam um pouco mais de 4, 5 jogos para a maioria dos times encerrarem a temporada regular, e o Nuggets está em quarto lugar, à beira dos playoffs, né? Uma temporada que, aos trancos e barrancos ali, ia, né, caminhando na direção mais ou menos que se esperava. Aí do nada, né, ou não tão do nada assim, como a gente vai falar, vem a demissão do Mike Malone e do Calvin Booth, né? E a outra questão, era que eu ia perguntar, eu já vinha falando pra você, eu compro a camisa do Denver Nuggets em uma semana e na semana seguinte o negócio vai pro espaço lá. Como é isso, hein? Tá zicando geral aí, né? Meu irmão, não é possível, pô. Meus times, o Sporting também tá ladeira abaixo. A Roma nem se fala, deixa pra lá. Ou vai dar muito bom, né? Ninguém sabe ainda, né? Porque, como a gente vai ver, essa questão que tu falou do timing, a gente vai ver umas aspas aí que são interessantes para isso, umas declarações que aconteceram. Houve uma preocupação muito grande, ao contrário do que aconteceu no caso de Luka, uma preocupação muito grande da diretoria do Denver de sair logo e se pronunciar logo, inclusive com vídeo postado na rede, no canal oficial do dono explicando, tal, e eles falam, em outras situações eles falaram que não foi, que o timing parece maluco, mas que foi uma decisão muito pensada, que não foi uma coisa feita de afogadilho. E aí a gente, assim, podia voltar um pouco na história, né, para ver como é que começou isso aí, mas que apesar do timing, assim, pra gente ainda continua parecendo um timing maluco, né. Eu até estava brincando que o Frank Kaminsky, né, que foi jogador do Phoenix e outros times, do Charlotte, ele postou: "Sério, me explica como é isso aí, o time tá em quarto lugar, técnico campeão e o cara é demitido". Tipo, eu acho que é a pergunta que todo mundo tá se fazendo agora, né. Pois é, assim, foi um momento, eu acho que, pra quem tava mais por dentro, né, da situação lá em Denver, não dá pra dizer que foi exatamente surpreendente. O que surpreende talvez seja realmente esse time, né? Não é comum, né, você demitir um treinador nessa altura, não é em Denver, é em geral, né, na NBA. Talvez aqui no futebol brasileiro, né, o cara demite até no meio da final, né, jogo de ida e jogo de volta, né, o cara demite depois do jogo de ida pra ver se no jogo de volta ainda tem um jeito, né, já aconteceu isso várias vezes. Mas o que representa para não só para o Nuggets, mas para toda a cena esportiva de Denver, né? A demissão do Mike Malone é uma mudança muito grande, assim, né? Uma mudança muito representativa
porque é um cara que tá lá há 10 anos, né? É um cara que, como eu falei, né? Ele tem, vamos para os números dele aqui, Heber, tem 798 jogos, 510 vitórias e 394 derrotas em temporada regular. Acho que tem alguma coisa aqui que tá 510 vitórias, então peraí, fazendo a conta de bar Não, aqui, peraí. 288 derrotas, isso. E aí tem playoffs, 80 jogos de playoffs, 44 vitórias, 36 derrotas e um título, né? É o técnico mais vitorioso da história de Denver, à frente de Doug Moe e George Karl, né? E é o único título que o Denver conquistou em sua história, né? Não, Uma conquista desculpa, recente. foi um erro meu aí, porque eu coloquei a quantidade de vitórias total da Total, carreira né? dele. Isso. No Denver são 471 vitórias e 327 derrotas. Pronto. O Agora a número conta de tá. jogos está certo, o total de jogos no Denver está certo. Foi 798, 471 vitórias, 327 derrotas. Ele é o técnico mais vitorioso da história do Denver. O segundo colocado é Doug Moe, que foi na década de 90 ali, com 432 vitórias. E o famoso George Karl, que foi na era de Nenê, de Carmelo Anthony, com 423 vitórias, né? Pois é. Então, assim, é uma história muito representativa. E, assim, além desses números, Weber, a gente ontem passou a tarde assistindo programa lá de Denver, né? E vendo a repercussão dessa história toda. Mas deu pra ver que, assim, existia esse carinho especial, né? Como eu tô dizendo, pela cena inteira do esporte em Denver. E ele trazia ao Denver Nuggets, né? Uma certa marra, né? Ele tinha um jeito de falar. Quem já viu as entrevistas do Mike Malone, né? Fala que vem na cabeça, assim. Cara que fala gíria às vezes, né? Fala do jeito super informal e, tipo, parece ser uma pessoa muito autêntica, né? Um cara que é muito autêntico em tudo que diz ali, que fala coisa que vem de dentro mesmo. Inclusive, muitas vezes até. Como nessa última entrevista que ele deu, né? Depois do último jogo, né? Do Nuggets, né? Que ele fala que os jogadores não queriam assistir vídeo, né? E que os jogadores que se importam, e ele ainda usa a expressão The players who give a shit, né? Isso na mesa da coletiva lá. Tipo assim, o cara sempre foi super, né? Um cara muito autêntico e muito sincero, né? Até. Então isso conquistava muito o torcedor lá em Denver, né? Quem lembra também do tempo do ano em que o Denver foi campeão, né? Que nem faz tanto tempo assim, né? Foi 2023, Everton? Ou 2020? É isso, né? 2023. Sim. 2023, no desfile lá do título, né? Pelas ruas de Denver, ele faz seu discurso lá, fala um monte de besteira, tira onda do Lakers, né? Alô, João Lima, vai embora. Vai embora o cara que a torcida do Lakers não gosta muito não, né, João? Né, Heber? Não, eles ficam profundamente incomodados, bicho. Ontem foi uma chuva de tweet de torcedor do Lakers comemorando e falando vai embora, blá, blá. Dá pra ver que o cara entrou na cabeça do torcedor do Lakers, né? Pois é. Isso aí diz mais sobre o torcedor do Lakers do que sobre ele, hein? E o Não torcedor queria do dizer Lakers isso, que já tá não. sonhando aí com, né, o desmanche do Denver Nuggets e quem sabe, né, unir a Luka Doncic, ninguém menos que Nikola Jokic, né? Mas aqui É a gente só o que talvez faltava mesmo. deixa pra falar no podcast que a gente esteja falando de grandes delírios da NBA, né? Tipo assim, É. grandes fantasias, né? O próximo carnaval, talvez, né? Quem sabe? Mas aí, vamos falar um pouquinho mais. A gente falou um bocado já de Cal Malone, não, de Michael Malone. E a É gente não importante falou. dizer, Michael Malone, ele não gosta que chamem de Mike Malone. Ele já disse isso publicamente, né? Até É, o Willie Ross falou, eu falo Mike Malone porque quando eu conheci ele me passou o contato com o Mike Malone e eu tenho no meu celular Mike Malone. Mas é tipo, aí só para o Willie Ross só para dizer que é íntimo. Né? que é íntimo, né? Enfim. O outro personagem dessa história toda, né? O personagem principal, vamos colocar assim, né? Os dois protagonistas dessa história é o Calvin Booth, né? Que ele chega em Denver em 2022, ali pouco antes na verdade, na temporada em que o Denver se sagra campeão, ele chega logo no começo, né? Ele chega para tentar transformar, né, a cultura de basquete da organização depois da saída do Tim Connelly, que era o GM anterior, que, né, recapitulando aí, né? Ele quis sair, né? Exato, Ele não chegou a acordo, o que novamente ia acontecer agora, né? Não, exatamente. E recapitulando, assim, é o cara que sai de Denver e vai para o Minnesota Timberwolves, né, e monta aquele time lá com os dois pivôs que termina no futuro eliminando o Denver, né, da temporada passada. E, enfim, o Calvin Booth ele chega, como eu disse, tentando estabelecer uma outra cultura, né, o que é natural, né, a pessoa que chega
num trabalho novo, né, para uma posição de chefia, para assumir uma determinada coisa lá, o cara vai tentar ver o que tá errado, o que tá certo, quem é bom, quem é ruim, vai fazer as avaliações dele, né, e tomar decisões que muitas vezes não vão agradar quem já tá na casa lá há muito mais tempo, que era o caso do Michael Malone, né. Então, o que acontece? Ele chega em 2022. Antes de falar, não vou falar que tudo que ele faz aqui agora, não, né? Deixa pra gente ir falando aos poucos, né? Mas o que se sabia dessa história é que existia uma guerra fria, né? A relação entre Michael Malone e Calvin Booth era. Vou nem dizer que era inexistente, porque existia uma relação de conflito permanente, assim, de um sabotando literalmente as ações do outro, né? Um tentando, né? E no meio disso tudo, o Denver Nuggets, né? Então, assim, a gente chega numa situação agora em 2025, né, para passar a bola de volta para você, em que o dono do Denver Nuggets, né, que também é dono de uma série de outros empreendimentos esportivos, né, como é, sei lá, acho que é a família que é dona do Arsenal também, né, o Kroenke e outros clubes em vários países. É um desses multi-club ownership, né? Os caras resolveram ir lá em Denver, né? Ouviram a história de que não tava tão bom o clima lá. E eles resolvem chegar lá em Denver, né? E isso o pessoal lá do podcast do DNVR tava comentando, né? Que eles. A família Kroenke, o representante lá da família, tinha chegado em Denver na semana passada e já tava todo mundo meio assim. O cara veio aqui, meu irmão, o que tá acontecendo, né? O homem tá aí, né? O homem tá aí, resolveu visitar a cidade, o que tá acontecendo, né? E aí, o que tava acontecendo era isso, né? Ele veio e aí ele começa a conversar com as pessoas da instituição e vê que a situação é terrível, né? E aí ele resolve agir, né? Vocês dois aí que estão brigando, vocês dois estão fora, né? Que o Denver Nuggets vai continuar. Então, assim, passando a bola pra você já, Eber, fica o alerta aí pra quem quer que seu clube vire SAF, né? Pode ser que seja uma SAF muito boa, pode ser que seja um cara que sequer pisa na sua cidade, né? Ou só vai pisar quando souber que tá ruim de 2 em 2 anos, né? Como é o caso do Valência, por exemplo, entre outros. Mas sem tergiversar demais, Eber. Não, eu acho que um fator importante disso aí, porque virou uma disputa de poder, né? Uma disputa de poder entre o gerente geral e Michael Malone e o técnico. São dois caras que têm personalidades muito fortes, pelo visto. Michael Malone a gente já sabe, o Calvin Booth é um cara mais de bastidor, então a gente não sabia desse detalhe. Mas, assim, eu acho que ele foi ganhando poder dentro da organização justamente pela construção do time que foi campeão. Assim, Tim Connelly teve a base e tal. O Michael Malone foi o cara que. Uma coisa que eu ia colocar aqui até, o Michael Malone resolveu aquele dilema que as pessoas não lembram que teve, um dilema Nurkic e Jokic, né? Teve naquela época que, tipo, ninguém naquela época tava pensando em jogar com dois pivôs, e aí ficou aquela de, tipo, o que é que não tá funcionando, não tá funcionando. Aí o cara disse, pô, começou a investir em Jokic e acabou que Nuggets foi trocado por Tim Connelly se não me engano, foi pro Portland, não foi? Foi pro Portland, é isso. Aí, então, o Calvin Booth, eu acho que ele foi ganhando poder porque ele foi montando. Ele draftou, vamos citar algumas coisas aqui, draftou o Christian Brown, que acabou sendo o substituto de KCP. Ele que trouxe o próprio KCP numa troca. E o Christian Ele Brown, que foi na temporada do título, ele já foi importante já como rookie, né? Exato, exato. Eu trouxe o Peyton Watson. Eu só coloquei aí os caras que ou foram participantes do título ou ainda estão no time, sem citar os outros caras que passaram, né? Mas, por exemplo, o KCP, quem teve o Caldwell Pope, né? Foi importantíssimo, titular no time. O Bruce Brown, o Ed Jackson, ele que trouxe o DeAndre Jordan, que virou o mentor do time, né? Virou o cara que e ainda está colaborando. Essa temporada ele até jogou e teve uns jogos bons aí, surpreendentemente. Ele trouxe o Julian Stroughter, né, que está começando que está sendo o cara que eu acho que estava apostando para virar o substituto de KCP, né? Porque o Christian Brown tem outro perfil. Trouxe esses caras jovens que estão começando a jogar agora aí no fim da temporada. E o Jalen Pickett, né? Que foi o Foi pivô aí, um o dos pivô da pivôs história, de né? conclusão, né? É. E aí, uma das trocas que ele fez, que talvez muita gente critique, é que ele trocou o Ryan Dunn por Daron Holmes, né? Que é um cara que foi draftado lesionado. Eu acho que ele se lesionou logo depois do draft, ou coisa assim.
E aí ele não jogou a temporada inteira, né? Mas e as últimas coisas que ele fez foi contratar o Saric, contratar o Westbrook e se encontrar os outros two-way que estão por aí no time. Mas assim, ele basicamente montou o time que tá aí hoje e que foi campeão. Então assim, não tem muitos caras que estão há muito tempo no time, a não ser Jokic, Aaron Gordon, né, que foi do troca do período anterior, e Michael Porter Jr., né? Mas eu acho que por isso ele ganhou certo poder e foi possível acontecer essa queda de braço, né? É. De ter, tipo, o cara tem certeza que os dois, como o Adam Mares falou na live, né? Tem certeza que os dois se gabam de ser o grande autor do título, né? Sim. E aí, pô, é uma coisa que só aconteceu uma vez na história da franquia, isso pesa muito, né? É. Só para voltar à questão do dono que tu falou, o Josh Kroenke, que é filho do dono do Denver, né? Ele é vice-diretor do Denver, mas é como se fosse um vice-presidente, né? Ele deu uma declaração, foi para o Twitter e para as redes sociais do Denver, uma entrevista dele ao vivo falando, ao vivo assim, em pessoa falando, dizendo, vou ler a declaração aqui porque foi interessante o que ele falou. Ele falou: eu vi tendências muito preocupantes nesse grupo que estavam sendo mascaradas por vitórias esporádicas. É bom lembrar que ele cita inclusive a sequência que o Denver teve antes do All-Star Game e que o próprio Jokic disse que era uma sequência enganosa, né? E aí Foi. de lá para cá o Denver perdeu, se não me engano, estava com 11 vitórias e 13 derrotas e perdeu as últimas 4, né? E ele fala assim: estávamos indo numa direção que eu achei que levaria a um término precoce da nossa temporada, no caso, sairia na primeira e segunda rodada. Já pretendíamos fazer mudanças nesses cargos no fim da temporada, ou seja, eles já iam, o Buff não ia renovar, porque eles não tinham chegado a acordo, e eles já estavam pensando em demitir o Malone, o que também não é surpresa para quem acompanha o Denver. Eu acho que a gente até É. chegou a falar isso no começo da temporada também, e os próprios setoristas disseram, não, o fato de Malone ser demitido não é tão surpreendente, o problema é o time, né? É. E aí, essa questão que ele falou, uma vez que a gente já tinha decidido que esses dois caras não iam continuar, a gente pensou, por que não fazer isso agora, né? Por que a gente não demitir agora e ver, dar uma sacudida no time, que tá um clima horrível, vamos ver o que a gente consegue tirar desse elenco aí. O Josh Kroenke falou, eu tenho total confiança no elenco, eu acho que o elenco é muito bom. Basicamente ele tá dizendo, o Malone não tava conseguindo mais tirar dos caras o que era preciso, ele tá querendo espremer para ver o que sai daqui pro fim da temporada, né? É. Ele confia muito na comissão técnica, tanto é que ele promoveu o Adelman, né? Que é o filho do Rick Adelman, que foi o famoso técnico do Minnesota e tal, há muito tempo. Mas ele, né, a gente vai ver depois se isso vai continuar ou não, né? Pois é, assim, é isso que você tava falando, né, de Michael Malone, né? Que ele não gosta de Mike. Que ele não tava mais conseguindo extrair o melhor do elenco, né? E eu acho que dá pra dizer que muitas vezes era porque o elenco que ele tinha em mãos tinha sido escolhido por Calvin Booth. E aí ele simplesmente ele não queria mais dar moral pra esses jogadores escolhidos por Calvin Booth. Ou Calvin Booth trocou, né? E enfim, isso terminava gerando impacto na rotação do Nuggets efetivamente, né? Ele ficava. E a gente criticou isso várias vezes aqui ao longo da temporada, né? De como ele às vezes. Não só. Acho que assim, a gente nessa temporada falou disso, mas já se falava disso há muito tempo, de como ele, né, hesitava antes de dar oportunidade aos jovens, né? Que o Nuggets estava draftando, estava tentando construir uma dinastia orgânica, né? Que era a ideia desde o começo. Inclusive quando o Calvin Booth, né, assume. Teve até uma entrevista que ficou bem famosa na época, que foi o Kevin O'Connor entrevistou o Calvin Booth, acho que no começo da temporada passada, ou na retrasada. Foi assim que ele chegou, um pouco depois, assim. E aí o Calvin Booth falou algumas coisas lá na entrevista, e depois não gostou de como a entrevista saiu, e deu uma confusão, mas enfim. Nessa entrevista ele falava justamente sobre isso, de como eles estavam tentando construir uma dinastia orgânica através do draft, né? Tinha o elenco que tinha sido basicamente todo draftado por eles, né? Jamal Murray, Michael Porter Jr., o próprio Nikola Jokic, né? E entre outros que estavam lá, e depois chega o Christian Brown, agora tem aí o Julian Strawder, né? O Peyton Watson, os caras estão começando a ganhar mais um espaço, mas tudo orgânico, né? E Michael Malone, ele várias vezes ele dava preferência a esses jogadores mais veteranos e não queria dar espaço aos jovens. E
hoje em dia tá ficando cada vez mais evidente, né, Eber, que não era apenas um componente de avaliação técnica do jogador ali, né? Tem essa questão ali. Tem esse lado, assim, tem um É, lado que tinha essa rixa, tem um lado de que o técnico mais veterano, e que quer ganhar, ele não vai dar espaço pra você ver isso. Vários é. técnicos da liga são assim, os caras mais velhos e que já estão querendo ser contender, ele tipo, eu não vou ficar, sabe, tipo, patinando aqui. E esse era o outro lado também, né? Porque, tipo, aí o Michael Malone pediu um reforço tal, não sei o que, e o Calvin Booth chegava, não deu pra trazer esse não, trouxe esse. E aí ficava essa, né? Exato, e aí, por exemplo, uma das coisas parece que ele queria que o Pickett jogasse mais do que o Westbrook, por exemplo. É, Mas assim, o Westbrook tem experiência. E o Westbrook é um jogador muito melhor que Pickett. Eu gosto de Pickett, mas assim, ele é um cara que ainda tá achando seu lugar na coisa. Tanto é que ele é. tá. Até comentei no grupo da gente, quem segue a gente, tá no grupo de operadores da gente, a gente faz uns comentários durante os jogos e tal. Eu comentei, por exemplo, que o Pickett, ele é um cara que, quando eu vi ele na Summer League 2 anos atrás, eu entendi que ele era um pontuador, né? Ele é uma espécie de Anthony Simons, assim. Aham. Quando eu vi ele jogando nessa temporada, quando ele finalmente teve espaço, ele tava jogando de outro jeito completamente diferente. Ele tava fazendo o que o Denver precisa, que era cortar sem a bola, fazer até fazer bloqueio para movimentações e tal. Então, assim, meio que tava tentando enquadrar o cara numa coisa que ele não é muito, sabe? Provavelmente ele não foi draftado para isso, né? Ele é um cara que era para ser mais um pontuador e tal. E assim, tinha essas questões. é, Eu acho que também, como o próprio Malone tem uma declaração dele 2 semanas atrás, né? Ele falando que os caras. Foi a declaração que tu falou, né? Don't give a shit e tal. Que os caras não estavam se importando, falando que quando eu falo, os caras dizem o professor tá viajando, né? Coach stripping e tal. É. Super Ou, informal, né? Naquele tom. e tipo, ele falando que ninguém assiste mais os videotapes, né? Videotapes, o negócio não é enorme. Essa é. Ou as fitas do jogo, né? Ele não assiste mais a fita Sim. do jogo. Não volta pra ver, né? Os seus minutos, os caras não vê, eles têm que chegar lá no cara e mostrar pro cara. E, assim, basicamente ele tava dizendo que os caras não estavam demonstrando interesse, que ninguém tava escutando ele. Então, assim, ele meio que disse também que deu a entender que a voz dele não estava mais sendo ouvida. É. Isso o filho do técnico, do Kroenke também falou, o Josh Kroenke também falou. Ele disse: a gente tem esperança, ele falou bem sutilmente isso, ele falou assim: a gente tem esperança de que as vozes da comissão técnica, os auxiliares técnicos, sejam mais ouvidas e tal. Quer dizer, basicamente ele estava dizendo que o cara tinha perdido o vestiário, e que assim, é fogo, porque se você olha a carreira do cara, olha a situação do time, tudo indica para dizer: não, velho, o que vocês estão fazendo? Não demitir o cara. É. Mas, e aí tem uma coisa que tu falou que foi muito importante. O time que tá com o Michael Malone agora, que eu acho que ele estava tirando até um bom saldo desse time, foi um time construído por Calvin Booth, que eu acho um time que, assim, quando você falar, não, construir organicamente, é outro jeito de dizer, não vamos gastar não, né? É. Então, basicamente o que a diretoria deve ter dito para ele é o seguinte: a gente quer o jogador em rookie scale, em contrato de calouro, para a gente não gastar muito. O que eu acho que foi uma decisão errada. Lembra que Michael Malone no desfile, ele falou run it back e tal, run it back. Ele tava falando para vamos trazer de volta esse mesmo elenco, Todo é, mundo. Bruce Brown, né? era Bruce KCP, né? Brown, KCP, tal, tal, tal. E aconteceu, tudo bem, o Bruce Brown, o caso, o Denver não tinha como, porque com ele estava um salário muito baixo, pelas regras de salário, o Denver não tinha como oferecer o salário que ele ia conseguir. Tanto é que ele assinou com O Pacers depois, né? por Não foi o Raptors, 2 eu acho, né? milhões. Não, ele foi pro Pacers Foi e foi pro trocado Pacers, pro Isso, Raptors isso. depois, porque ele acabou não dando certo lá. Então, assim, ele assinou por 22 milhões. O Denver só podia oferecer, parece que até 5 milhões e pouco, até 125% a mais do que ele ganhava. Então não tinha como mesmo, ok. Mas aí KCP foi pura pirangagem. Não quiseram. Denver tinha Não os bird rights dele, né? tinha, não quis renovar, não quis dar um salário muito alto, e aí o cara saiu. E aí saiu o Bruce Brown, saiu ele, saiu. Pô, aí você tá repondo sempre com calouro, vai ter um custo isso. O time não vai produzir do mesmo jeito. Por mais que você não vai conseguir que um cara como KCP, sei lá, que o Julius Strouter chegue no nível do KCP em um ano. Então, o que você tá dizendo é: a gente tá abrindo mão de competir, pelo menos por enquanto. E o que isso Hum. significa na prática, né? A gente tá abrindo mão da janela de Nikola Jokic, que talvez seja um dos Exato. 5 melhores jogadores de todos os tempos, né?
Então, Foi temerário, pô. é, Temerário demais. Desde o começo, desde o ano passado que a gente vem criticando. Foi paulatinamente enfraquecendo o time. Perdeu um cara, perdeu o outro. E não foram repondo os caras, pô. O Red Jackson saiu, que foi um cara que ajudou no título, ok. Ficaram criticando porque Calvin Booth deu um contrato para ele de 2 anos, com play-option no segundo ano. Mas assim, tipo, você tem um campeão. Sabe aquele negócio do overthinking? Tipo, você tá pensando demais. Tipo, você tem um campeão, pô. Você tem um campeão que tá funcionando com a sua maior estrela, que tá no auge da carreira dele, que conseguiu 2, 3 MVPs. Tipo, o que é que você tá pensando demais? Por que você tá pensando em renovação já agora? Sabe? Tipo, imagine que o Warriors tivesse começado a pensar em renovação depois do primeiro título. Não tem condições, pô. é. O Warriors ficou 3, 4 anos depois do auge, digamos assim, 2 ou 3 anos, pagando os caras além do que os caras mereciam, pô. Mas assim, para aquele momento, É. o que os caras fizeram antes. E tudo bem que o contexto do Warriors foi outro, porque acabou que o salário de Curry e várias coisas. A galera recebeu menos pra poder acolher KD na época e tudo, né? Renovou por menos o Curry na não, época. Curry já tinha renovado um contrato antes, porque ele tinha tido lesão. O contrato dele original era muito baixo, que foi o que permitiu que o Warriors renovasse todo mundo. E você tentar reproduzir essa situação do Warriors, como tu falou, assim, organicamente, é muito difícil, porque aquilo ali só aconteceu porque Curry vinha de lesão e assinou um contrato muito baixo, e ele foi MVP com o quarto contrato mais baixo assim, o quarto menor contrato do Deu um time, né? MVP na história. Não, do Não, time, do próprio time. time, Dentro sim. do time tinha, tipo, o Draymond Green ganhava mais, Klay Thompson ganhava mais, e ele era o terceiro e ganhou o MVP, sabe? Tipo, você não vai reproduzir essa situação. Você não adianta você ficar querendo economizar demais. E eu critiquei muito o Denver no começo da temporada por isso. Pô, o que é que os caras estão fazendo, pô? Então, basicamente dizendo, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui com esses caras aí e a gente gasta menos, né? Mas não deu certo. Até agora. Certo. E não ia dar certo, porque não é culpa dos caras. O Julian, eu acho até bons jogadores, Julian Strother, o Pickett é um jogador ok, O Peyton Watson tá jogando bem Peyton agora também, Watson é um né? excelente É. defensor, o Christian Brown superou expectativas, massa, tudo bem, draftou legal, massa, mas não é um contender, pô. Isso E é eu, uma. A pra mim, velocidade desse processo é bem mais não é um lenta do contender, que. carregado pro Jokic, eu falei no começo, assim. É. Pra mim, A vai. velocidade desse processo orgânico, ela naturalmente vai ser mais lenta do que se você for lá e realmente investir para manter o padrão de qualidade, né? Enfim, é Pra uma. arrematar essa coisa da situação, né? O que Sim. levou a esse ponto, eu acho que essa declaração de Adam Mares da live que a gente tava vendo do DNVR, né? Denver Sports. Ontem, o Adam Mares, que é o principal setorista do Denver, né? O cara que saca tudo, conhece tudo lá dentro, ele falou: a verdade é o seguinte: Calvin Booth e Michael Malone não tinham nenhum alinhamento organizacional. É. Os caras estavam cada um querendo puxar para um lado. E ele falou: eu não lembro de outra situação, ter visto outra situação em que duas pessoas em cargos tão importantes tivessem um relacionamento tão ruim. E Ele aí. pegou uma comparação, né? É isso que tu vai falar agora, não? Ele comparou com a situação do Chicago Bulls, do Jerry Krause e Michael Jordan. Essa é a única situação que eu consigo me lembrar, é essa. Ele disse: a única situação que eu consigo me lembrar é que foi a que levou ao fim É. do time da dinastia do Bulls e tal. E ele disse: o fato de que os dois não se entendiam e não conseguiram se entender é a razão pelos qual os dois foram demitidos. Eu acho que isso resume bem, assim. Tipo, É o isso fato mesmo, pô. de Já que não se pensou? entendiam, não conseguiram trabalhar juntos e acabou que os dois foram demitidos. Parece uma coisa meio. Tipo, chega o adulto na sala assim, tipo, tá bom, vocês dois vamos parar de brigar, né? Negócio meio patético, assim, né? Se você É. for ver na figura macro, né? E tem dois casos que eu achei muito interessantes, Eber, nesse degringolamento aí do Denver Nuggets, né? Dois causos que foram contados, né, pelos repórteres aí que cobrem. O primeiro deles é justamente o jogador que a gente já citou, o Jalen Pickett, né, que foi draftado pelo Calvin Booth, né, pelo front office ali comandado pelo Calvin Booth. E teve relatos, né, de repórteres que viram durante uma atividade, né, aberta lá do Nuggets, o Jalen Pickett cometendo um erro lá e depois o Mike Malone imitando ele ali, tipo, porra, que mamão, tipo assim, sabe? Imitando o erro dele, assim. Então,
Você vê que era uma situação assim que beirava o assédio moral, né? E Você- ele privilegiava ele, segundo os caras, ele colocava o cara em situações para o cara, tipo, não conseguir ser bem se sucedido, suceder. né? É porque ele É. preferiu o Colin Gillespie, que é o cara que hoje que tá no Phoenix, e que ele era, na época, era two-way do Denver, né? Ele queria, e o Buff querendo que ele botasse o Pickett e tal. E teve outra situação que foi, eu acho que é a que tu ia falar, que foi O auxiliar, né? contratou um auxiliar técnico para treino individual. O nome dele é Mike Pemberthy, uma coisa assim. E aí o Michael Malone disse: não, esse cara não vai ficar aqui enquanto eu estiver fazendo meus treinos. Esse cara é um espião. Não disse isso, mas assim, as suspeitas foi que ele estava entendendo que É. o cara era um espião do Calvin Booth, que ia ficar passando, né? é, Passando relatos para o Calvin Booth. E aí o cara treinava separado com o jogador. Tipo, o cara tem que ir lá para fora para treinar com o jogador separado e depois o cara, quando era o treino coletivo, o cara voltava. Mas assim, para você ver o clima, né, que se criou, e realmente dá para entender um pouquinho por que foi agora, assim, porque tipo, velho, isso Ficou aqui insustentável, né? já deu ruim, se a gente deixar É. vai dar pior, digamos Ficou assim, né? insustentável e assim, foi a hora que o dono também resolveu dar o ar da graça. Acho que isso é um componente que deixa a história assim, um pouco mais pitoresca, né? Porque, assim, a questão do timing, né? Já que a situação já estava ruim assim, havia anos, por que não fazer isso no final, no começo da temporada, né? Lá pra É. julho, agosto, né? Sei lá, junho. Era, o timing certo talvez fosse esse, né? Mas enfim, se você não tiver nenhum. Eles poderiam ter feito, inclusive, assim, Sim, ok, não demitiram no começo da temporada. Eles poderiam ter demitido o Calvin Booth depois ou antes da trade deadline é. para fazer alguma coisa. E eles não, porque o Calvin Booth não fez nada, o Denver não fez nenhum movimento. Assim, tipo, inexplicável, porque na época ele falou, esse elenco não é bom o suficiente, esse banco do Denver não é bom o suficiente. E os caras passaram a trade deadline em branco. Tipo, só aquilo ali já era justa causa para demitir o Calvin Booth, para mim. Eu sei que ficou meio mascarado porque eles vinham de uma sequência de vitórias, mas já era para ter demitido ali. Podia ter demitido e aí demitir depois O Michael Malone no fim do ano. o meu amigo Igor, que é torcedor do Detroit, fez a prévia do Detroit com a gente. Ele comentou isso, ele disse assim: demitir o GM agora eu até entendo, porque o GM não pode fazer mais nada. Já passou a trade deadline, acabou, ele não vai fazer mais nada. O técnico ainda dava para segurar, tipo, ok, você já tá aqui, segura até o fim da temporada, mas deve ter chegado, podia ter demitido um e não demitido outro, mas eu acho que justamente foi demitido os dois ao mesmo tempo para não dar essa sensação de tipo, um ganhou, sabe? Ganhou a Porque era uma briga, disputa de né? poder. Se você demite um só, imediatamente as pessoas vão dizer ganhou a disputa. Michael Malone vence disputa interna dentro da organização. Eu acho que eles não queriam isso. Eu acho que eles É. queriam, tipo assim, quem é maior é o Denver Nuggets e esses dois caras vão ter que rodar para poder. Né? Pois é, e assim, também há Claro. poucos dias atrás, né, sei lá, 4, 5 dias, teve cenas de Nikola Jokic no banco de reservas em uma partida do Nuggets perdendo, e ele super, né, transtornado ali, explicando alguma coisa que não dá pra entender, a leitura labial, né, não apareceu no vídeo ainda, e eu também não consegui entender o que ele falava, mas, enfim, dava pra ver que o clima não tava nem um pouco agradável, né, e eu tô falando do Jokic agora porque... Como eu falei no grupo de apoiadores também, né, Heber? Assim, e inclusive o pessoal do DNVR, eles falam isso também, né? Que muito provavelmente ele foi consultado ali, que ele foi, pelo menos, né? Chegaram nele É. pra dizer, ó, ele vai demitir o Michael Malone e o Calvin Booth também. Aí eu acho que ele deve ter mandado o cara conversar com os cavalos dele, assim, tá bom, eu só quero jogar, né? Como a gente falou, né? Eu sou jogador, vocês são front office, se resolvam aí. Eu só quero saber, né, de jogar mesmo, de chegar nos playoffs. Enfim, é um jogador que todo mundo sabe como é que Além é, desse né? caso, teve um do também o Aaron Gordon e Peyton Watson brigando no banco também. Não sei se tu viu isso. Foi no jogo Não, esse eu passado. não vi, não. E eles, tipo, batendo boca assim mesmo. Um, tipo, meio que mandando o outro pra PQP e tal. E foi um negócio meio. Ficou um clima É, pesado. Eu acho que já tava influenciando no time mesmo, sabe? Eu acho que os caras chegaram assim e disseram: bicho, não dá mais. com Tá, essa certeza. cena tá A chegando coisa a um ponto vai, né? que. Como diz a história, a merda vai virando boné, né? Mas enfim. É. Pra a gente passar pro próximo assunto, eu vou fazer um pequeno break agora aqui e a gente volta daqui a um segundo pra falar do futuro.
Então, Eber, a gente vai falar aqui agora do futuro do Denver Nuggets e do futuro do Michael Malone também. Você quer começar por onde? Não, acho que o futuro do Denver é o mais imediato, né? Porque esses dois aí estão fora. E o futuro dele só vai começar a partir da próxima temporada. Michael Malone tá de férias agora, né? Vai É, pra quem Cancún, né? ainda Sei tá lá. na fita é o Denver Nuggets. O futuro imediato é que eles vão precisar ter alguma recuperação. Assim, eles estão numa situação mais ou menos confortável. Estão em quinto agora no Oeste, mesmo tendo perdido 4 partidas, mas a gente sabe que eles estão, por exemplo, empatados com campanha idêntica ao Clippers, que está na frente agora, o Warriors, que está em sexto, e o Grizzlies, que está em sétimo. O Grizzlies que também vinha em queda, mas agora ganhou 3 seguidas depois, já nesse período aí pós Jenkins, né? Taylor Jenkins foi outro cara que foi demitido. Mas assim, é sempre arriscado. Até o oitavo ali, tanto é que teve a própria NBA Communications, né? Que é o Relações Públicas da NBA, botou um gráfico mostrando que todos os times ali entre segundo e oitavo, ou segundo e décimo, poderiam meio que mudar de posição bastante, assim, né? Não que É, o segundo vai cair pro décimo, mas tem várias situações que podem levar a eles, né, caindo inesperadamente. E aí, assim, para eles agora, eu acho que prioridade número um é não sair da zona de playoff, né? Não cair para a zona de play-in, porque numa situação em que eles estão sem técnico, com técnico interino, blá blá blá, pegar um jogo de play-in, que se o clima não tiver bom, se tiver qualquer desentendimento, você pode acabar essa temporada ali mesmo, né? E aí é. seria uma tragédia pro Nuggets sair no play-in, né, agora, né? Então, assim, pelo menos pegasse uma série de playoff para tentar ter um tempo de se arranjar e tal, se arrumar. O futuro no longo prazo, basicamente o que o que o Josh Kroenke falou foi: a gente achava que já ia terminar cedo mesmo a temporada, então pelo menos vamos acabar com esse clima ruim, né? Então vamos deixar ver o que acontece. Dar uma Quem fica no sacudida. caso agora é o que você falou, né? O Edelman, né? É o Edelman, é Dan Edelman o nome dele. Ele é auxiliar É, técnico e vai assumir o comando interino vai agora. assumir interino, só que é realmente interino, porque o Josh Kroenke falou com todas as letras que após a temporada vai ter um processo seletivo completo, né? Aquele processo de busca de técnico que as equipes da NBA fazem, de entrevista, e aí a primeira fase de entrevista, depois chama o cara de novo para uma segunda entrevista, e blá blá blá. E eu acho que eles estão certos mesmo, porque você com o Jokic, enquanto o Jokic estiver aí, eles precisam escolher muito bem quem eles vão contratar e quem vai poder potencializar isso aí, e também contratar um GM focado em desenvolver isso, né? Agora, também cabe à direção fazer a parte dela e, tipo, não ser, como diz a história, canguinha, né? Não, não fechar a mão e impedir que o time construa alguma coisa interessante, né? Assim, o Denver Nuggets ele tem agora nessa pós-temporada o assim, o desafio continua o mesmo, né? De otimizar esse auge de Nikola Jokic, né? Nikola Jokic que tá fazendo uma temporada, né? Que é superior às temporadas que ele teve de MVP, né? O cara que tá estatisticamente fazendo coisas que, né, pareciam inacreditáveis, pareciam impossíveis, né? São coisas inacreditáveis. E, enfim, é um cara que, se tiver a condição certa ao redor dele, né, é um cara que já provou que ele é capaz de entregar, né, tudo e mais um pouco, né, enfim, jogador extremamente especial. Eu lembrei agora da história do Zeke Naji também, que a gente falou que só de Zeke Naji essa temporada, Sim. e Zeke Naji disse que o Calvin Booth renovou com ele pra botar ele pra trocar, né? Que era um contrato que favorecia uma troca. E aí como é que chama? O Michael Malone para de colocar ele pra jogar. Ele, tipo, vira um encosto no elenco lá. Um contrato péssimo, pesado lá. Ele tava jogando mal, né? Não é nem tão pesado. O contrato dele é É. 3 anos de 8 milhões, dá 24 milhões no total. Nem é tão ruim assim. Mas, Mas tava parecendo tipo um Dwight Powell no Dallas. Que, tipo, o mas cara foi, recebe mas tanto. foi engraçado porque ele não tava colocando o Zick Naji pra jogar de jeito nenhum.
E aí depois do All-Star, ele começa a botar o Zeke Knight pra jogar. E ele começa a jogar super bem E ele também, né? jogou super bem, É. jogando pra cacete. Aí Tá, você tinha fica, história que caraca. botava ele pra jogar de 5 às vezes, e às vezes ele muito Ele melhor de não tem condições de 4, jogar como Power Forward, como né? Mas pivô. assim, foi interessante, mais um caso interessante mesmo isso aí. Mas enfim, voltando pra essa questão do futuro aí, eu acho que fica aí a curiosidade, né, pra saber quem vai ser, que tipo de perfil de treinador o Nuggets vai querer nesse momento agora, né? Se eles vão, de repente, atrás do Taylor Jenkins, né? O cara que acabou de ficar desempregado aí também, né? Ou algum outro nome que esteja mais por fora do mercado aí, ou algum desses nomes que sempre aparece, tipo Sam Cassell, né? Sam Cassell uma hora vai pegar uma vaga, ou sei lá, Becky Hammond, né? Esses nomes que estão sempre circulando, né? Então fica aí a curiosidade para ver o que é que o Josh Kroenke, a família Kroenke vai decidir pro Denver Nuggets. Tem algo mais a adicionar sobre o futuro do Denver Nuggets, sabe? O que é que tu acha, assim? Expectativas para essa pós-temporada, muda alguma coisa, assim, em termos de... Porque eu vou fazer a pergunta da seguinte maneira. No programa passado, que a gente tava falando de hot takes, né? A gente falou do Memphis Grizzlies, que tinha acabado de demitir o treinador também, e a gente ficou todo mundo também sem reação, né? Mas por que isso agora e tal? Eu falei que, tipo assim, é como você tirar o bode da sala, né? O cara tava ali azedando o ambiente, né? Aquela coisa que tá, né? A história do bode na sala, pra quem não sabe, não conhece a expressão, é que o bode, se você já viu um bode, né? E onde o bode come, onde o bode vive, né? Vai estar lá, cheio de cocô, enfim, de cheiro de xixi e tudo É uma mais. coisa que tá incomodando ali Tá no. incomodando e todo mundo fica fazendo o que não tá. Então, assim, se você tira o Michael Malone, que nesse momento, né? Na verdade, não é nem o Michael Malone, era essa briga, né? Essa coisa contraprodutiva. Tira isso da sala, será que ainda dá pra salvar essa temporada do Denver, né? Pensar em uma final de conferência, por exemplo? Ou tu acha que seria demais isso aí? Pô, a cabeça do filho do dono foi isso, né? Tipo, É, pior do que tá, não fica. Foi basicamente exatamente, isso. exatamente. O que é estranho, porque. Mas assim, eu acho que ele vinha olhando essa tendência, né? Eu não tô justificando, não. Eu acho que ainda assim é meio estranho fazer isso agora nesse momento, a não ser que realmente seja uma coisa extra-quadra que tava tão insuportável que não tinha como, né? Mas do ponto de vista de quadra, eu acho que tirar o técnico principal. Bom, se a gente vê os exemplos que aconteceram agora recentes, né? O Mike Brown, quando foi demitido, o Sacramento entrou numa sequência de vitórias muito boa. Com o Doug Christie Depois tenha, provisório, né? depois tenha caído, tenha dado uma caída. O Jenkins também caiu e o Memphis parece estar se recuperando um pouquinho. É, então, assim, pode ser que tenha esse momento, vamos dizer assim, esse impulso da mudança, né? Tipo, essa sacudida mesmo, que foi o que o dono do Denver falou. Vou dar a sacudida para ver o que acontece, porque desse jeito aí que tá indo para pro Beleléu, né? Eu acho que muita gente. Eu realmente discordava quando as pessoas falavam que o Denver era um contender. Para mim, não era. Desde o começo não foi. E principalmente depois que não fez nada na trade deadline, é que não era mesmo. Mas, mas para quem considerava o Denver um contender, agora talvez deve estar considerando que é um time que pode simplesmente chegar na segunda rodada, alguma coisa assim. E Para tu mim, achas que. era um time que ia chegar no limite mesmo, como ano passado, como eles chegaram e foram eliminados pelo Minnesota, não foi ano passado. Mas eu fico me perguntando, Weber, se assim, se o Nuggets ele tá precisando realmente de uma. Se essa mudança do ânimo vai ser suficiente, ou se o Denver tá realmente precisando de uma mudança tática, estratégia. Tu acha que precisa mudar muito o estilo de jogo? Eu acho que quando você tem Nikola Jokic, você tem que deixar o jogo fluir por ele e não tem muito pra onde correr, assim, né? E isso eu queria também deixar registrado, Weber, que essa ideia de deixar o jogo fluir por Nikola Jokic foi do Michael Malone, né? Assim, ele é o cara que. Eu tava conversando com um amigo falando sobre isso e o meu amigo dizia. Ah, mas também com o Jokic, eu disse, sim, pô, mas ele é o cara que, tipo, o Jokic não era nada. O Jokic chegou lá e ele foi o cara que moldou o Jokic pra ele ser o que ele Ele é hoje. transformou o Jokic num hub, né? É um Exatamente. hub ofensivo, né? O hub no sentido de que tudo vem para ele e ele que distribui as situações, E né? teve a Tanto é coragem que de fazer isso, né? Num cara que, porra, como todo mundo sabe, ele foi draftado no meio do anúncio de taco, foi né? na segunda rodada, né? E aí assim, tanto é que uma das coisas que aconteceu agora nessa temporada foi aquela derrota que teve pro Lakers, em que disseram que Jokic foi anulado e tal, e talvez tivessem descoberto alguma coisa em relação a parar o Denver por causa disso.
Porque justamente o Denver joga muito em função de Jokic, e o fato de não ter essas outras peças, né, em redor que conseguem tirar vantagem disso, até tem algumas peças, mas Aaron Gordon tá tendo uma temporada meio mais ou menos e tal. Que eu acho que é culpa do Calvin Booth. Eu acho que ele não equipou o elenco suficiente para Jokic ser. Jokic consegue ser produtivo mesmo assim. Porque Carrega ele é um absurdo, né? o time só está nessa posição por causa de Jokic. Isso é claríssimo, não tem a menor É. dúvida. O banco, quando vai jogar só o banco, fica muito difícil para eles. E eu acho que sem adicionar ninguém, eu estaria sendo contraditório se eu dissesse que o time vai simplesmente virar um contender agora porque mudou o clima, né, o ambiente. Não vai. Não vai porque tem limitações de elenco, de construção mesmo. É. Assim, sempre que tem uma limitação de elenco, quando chega no playoff fica muito evidente. Aconteceu, por exemplo, com o Dallas naquele ano que o Dallas não tinha pivô, lembra que era só o Dwight Só a Powell. bola de 3, né? E aí quando Tipo, a bola de 3 não caiu mais, acabou. não, eles não tinham defesa de garrafão também, né? Então, Aham. agora, tanto é que eles trouxeram o Live, eles trouxeram o Gafford depois, porque ficou traumatizante aquilo ali, foi completamente explorado o time e destruído dentro do garrafão, porque não tinha pivô, não tinha defesa dentro de garrafão. Então, assim, esse tipo de coisa fica potencializada, maximizada no playoff, e se você não. O que parece que não é um problema agora, depois vai virar um problema muito grave. Então, eu acho que esse tipo de problema vai aparecer mais gravemente, a não ser que a rotação vire rotação Thibodeau, né? Tipo, É. 5 caras e olhe lá, E porque vamos embora. os caras têm Jamal Murray, ninguém sabe se vai jogar ou não. Tá, né, essa lesão dele que nunca fica boa. Joga umas 20, 10, 15 partidas, depois para de jogar e fica mais 10 partidas sem jogar. Então, assim, sem uma segunda estrela, sem um segundo cara e sem um elenco de apoio, porque ou você tem uma coisa ou você tem outra. Se você tiver duas, ideal. Mas se É. você não tiver uma segunda estrela e não tiver um elenco de apoio, porra, aí fica muito difícil, velho. Fica muito difícil. E antes da gente passar para o próximo tópico, eu vou fazer agora uma pergunta que vai ser já, assim, eu quero falar já do pós-temporada, não da pós-temporada, mas da próxima temporada. Por quê? Quando a gente vê as franquias, especialmente quando trocam de GM, né, todo mundo vira ativo, né? Por quê? O GM, de uma maneira geral, na NBA, ele se apega aos jogadores que ele contratou, aos jogadores que ele draftou, que ele escolheu. Ele tem que apostar, né? Porque ele tem que mostrar que a aposta que ele fez estava certa. E aí, quando chega um novo GM, ó, esses caras não são mais responsabilidade minha, não foi eu que escolhi, não tenho ligação nenhuma. E no caso de ter um treinador novo, então, né? Isso fica ainda mais potencializado. Então, minha pergunta: será que a gente deve esperar, então, uma espécie de. Não vou dizer desmonte, porque o Denver não vai querer se desmontar, né? Ele quer continuar um contender e tudo mais. Mas será que a gente deve esperar movimentações intensas de Denver nessa próxima off-season? Eu acho que sim, até porque vai começar aquela coisa de. Vão começar a falar, por mais que eu não acho que seja muita personalidade de Jokic, mas eu acho que vai começar aquela história de Jokic está começando a ficar chateado porque o time não compete, lá, 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 Que lá. Luca tá em Los Angeles, amigo dele, não sei o quê. Vai ter todo tipo de especulação. E eu acho que precisa mesmo fazer alguma coisa. Por exemplo, se falou muito, o Michael Porter Jr., que é um cara da outra gestão, não é nem do Calvin Booth, é, se falou muito em trocar ele essa temporada, né? E eu acho que era muito mais a questão do contrato do que do jogador em si, da produção em si. Talvez aquela coisa de tipo, ok, o time da gente tá ficando muito caro e esse cara ele não produz o suficiente para justificar esse contrato. A gente pode conseguir tipo 2 jogadores que produzam melhor que ele ou a mesma coisa que ele por um contrato mais barato e, tá ligado? Tipo assim, ter mais flexibilidade na folha e tal. E eu acho que, por exemplo, o Michael Porter Jr. pode ser um cara que pode acabar voando o time por causa disso aí, sabe? Tipo, porque ele é. Se você pensar que ele. Hoje ele é, sei lá, a quarta opção do ataque, São né? 9 dígitos para um 3D, né? Ele é um cara que é só. Nem D, né? É, Ele é muito fraco, melhorou, é, mas era aquela melhora de tipo. Melhorou 100%, era 1, virou 2, né? sim. Não foi de 1 para 10, né? Então, assim, ele melhorou, mas Ofensivamente, produz ele é bem e bom tudo, né? Mas, ofensivamente, mas ele fica limitado. Talvez ele conseguisse fazer mais coisas, mas no Denver não precisa e ele não produz tanto assim. É um jogador ok, bom, assim,
não acho que vale o salário, mas para complemento é bom. E pode ser que algum outro time que esteja, por exemplo, um Washington, pode olhar assim e dizer, porra, a gente quer um cara assim, sabe? Tipo, sei lá, leva um Poole e mais alguém aqui do time da gente para dar uma E temporada aí. Porque, por exemplo, o Jordan Poole é um cara que ele substituiria bem o Jamal Murray no sentido de pontuar, né? Não de QI de basquete, que o Jamal, sim, o é Poole é um outro cara meio. nível, né? Mas assim, se você tá precisando de pontuação, que às vezes faltou nesse time, Sim, nessa temporada especialmente no banco, né? tal. E ele melhorou muito. Esse sim melhorou muito em defesa. Passou a maior parte da temporada liderando em roubada de bola. Uma coisa que ele não fazia antes. Lá depois que a temporada do Washington foi para as cucuia, né? Ele deu uma Largou diminuída. também um E mesmo pouquinho. assim, ele teve uma temporada defensiva muito boa. Eu acho que, por exemplo, ele pode, de repente, um Washington, um time assim que quer uma outra peça para dar uma centralizada, sabe? Tipo, precisa de uma peça ofensiva como Michael Porter Jr. para a gente melhorar o ataque da gente aqui, sabe? Alguma coisa assim. Não sei, mas eu acho que vai ter movimentação, resumindo e respondendo a tua pergunta. Pronto. Pois, assim, eu também concordo. Eu acho que a tendência realmente é essa. Não sei se seria exatamente o Michael Porter, ou se seria de repente o Jamal Murray, ou não sei, alguma outra movimentação mais para as beiradas do elenco, assim, né? Que você mandaria ali, de repente, um Peyton Watson, né? Um jogador mais jovem para um time, para, sei lá, para um Washington na vida, ou para um Pelicans, atrás de um, enfim, de um Trey Murphy, sei lá, sabe, não sei, você tentar melhorar ali nas bordas do elenco, né? Em vez de mexer nesse core aí que no caso eu tô considerando como core o Jokic, Jamal Murray e o Michael Porter, né? Então assim, são esses também que foram draftados por Denver e tudo mais. Então, vamos fazer aquele nosso último break do programa aqui e a gente volta para falar do futuro do professor Malone. Bom, Heber, professor Malone tá de férias agora, né? Ele foi demitido, vai receber o restante do seu contrato aí, muito provavelmente, né? Ele que o contrato acabava já agora no final da temporada, correto? Ou na próxima? Eu acho Eu, que tinha, eu acho que acho que mais anos. eu não sei se era agora. Depois eu vou checar isso aqui quando O quando Calvin sair a Buff é bola. que acabava agora. Isso, então é isso mesmo. Acho que ele renovou ali depois do título. Eu vou pesquisar aqui enquanto tu fala. Mas, pra resumir, né? O Mike Malone tá de férias. Vai agora assistir o restante da temporada da sua casa ou de onde ele estiver passando as férias dele. E vai, com certeza, aí esperar que seu telefone toque nessa off-season. Então, o que é que tu acha que o futuro reserva para o professor Michael Malone? Assim, tem alguma oportunidade de trabalho assim que tu enxerga como mais interessante para ele? Ou até oportunidades que ele possa ser realmente um nome forte, né? Já se falou muito nesses dias aí que ele poderia vir a suceder o Greg Popovich no Spurs, né? Que muitos especulam que não vai renovar o contrato, vai se aposentar, né? Depois do AVC que ele teve esse ano. Então, o que é que tu espera? Ó, eu acho que algum time que tá, tipo, nessa coisa do, como eles dizem, no morro, né? Não estão conseguindo subir o morro para virar contender. Eu acho que algum time desses aí pode, de repente, ir atrás dele e tentar, para tentar dar essa, tipo, aquela coisa, você não vai, aqueles times que você não dá mais pra tá mexendo tanto no elenco, né? E você precisa agora de uma mudança que vai levar o time patamar, assim, Não tem tanta e é, flexibilidade, né? O Denver, né? Salário já topado, assim, né? Folha salarial, enfim. É, mas assim, eu tô falando de outros times, né? No caso, por exemplo, sei lá, vamos dizer, o Pelicans, por exemplo. Vamos dizer que, pô, o Pelicans não quer tancar, não quer nada. Eles tancaram esse ano porque foi lesão pra cacete e ninguém jogou, né? Mas assim, eles podem, pô, vamos dar uma mudada aqui, o Willie Green não tá resultando, a gente precisa de uma injeção de energia, precisa de mais disciplina, precisa de um cara mais veterano, vamos botar o Malone aí. Eu vi gente falando em Orlando, mas eu acho que nada a ver. Eu acho que Pô, o o Mosley também Jamal tem. Mosley tá super bem lá, né? Eu acho que eu vi uns dois podcasts falando não, porque seria bom em Orlando. Mas a lógica é isso, tipo, o time que tá precisando dar esse salto, mas eu acho que o Mosley não provou que não consegue dar esse salto ainda. Eu acho que tem plenas condições, assim. Quem foi que eu tinha pensado aqui? Ah, sim, tem o Spurs, né? Tem o, os times que estão
por exemplo, eu acho que o Wizards, por exemplo, deveria ir atrás do Jenkins, que é um cara que consegue tirar mais de menos, né? Assim, esse cara que não tem problema de testar jogador novo, e eles estão nessa fase. Tinha também assim, o Bulls é um time que, de repente, dependendo do que eles querem fazer, porque eles decidiram que não vão tancar também, né? Eles decidiram que iam continuar com algumas peças, O ficaram Bulls com eu o acho que Vucevic. parece interessante mesmo. E Billy Donovan meio que, né, apesar de ter entrado no Hall da Fama essa semana aí, né, por causa dos títulos dele na NCAA e tudo mais, do título dele, etc. Mas é um time que, assim, eles claramente não querem tancar. Eles têm peças pra, tipo, pelo menos tentar fazer uma graça. Mas será que eles É um vão... time que, estando no leste, se você pega um técnico de alto nível, você pode fazer uma diferença grande também. E eu acho que a última opção que eu pensaria, sabe quem era? O Brooklyn. Se o Brooklyn... quer dizer... E o professor Jordi Fernandes? Não, Onde é que então, fica? eu tinha esquecido do professor Jordi Eu Fernandes. até pensei no Brooklyn aqui É, também, mas é pô... porque eu tava pensando em se o Brooklyn pegar o Cooper flag, Flag. mas, Eu tava pensando a mesma coisa aqui. mas aí eu acho que o Jordi Fernandes já mostrou que merece realmente uma chance. Eu acho, Heber, que ele Eu tinha seria um pensado no perfil... Brooklyn antes e É, agora... eu acho que um perfil interessante seria justamente esse, sabe? Um time que tenha tido temporada ruim esse ano, mas que já tem um material humano ali e que possa pegar sabe, começar um projeto assim de longo prazo e só que não do zero assim, tipo Washington, sabe? Ou feito o Jazz, por exemplo, que tá muito ainda, né, por todo lado assim, né? Tem sei lá, você não sabe ainda quem é que o Jazz vai apostar no futuro, que é o centro do projeto, né? Tipo, ainda tá muito bagunçado. Mas ainda se tá muito ele bagunçado. mas ele pegando um time assim que de repente, você falou do Nets aí, o Nets com o Cooper Flag, eu não quero o emprego do professor Jordi Fernandes, não. Mas outros times ali da parte de baixo da loteria, não sei se os Sixers, de repente, se o Nick Nurse pode, né, perder o emprego depois dessa temporada, né, porque não foi nada legal pra ninguém lá na Filadélfia. Embora eu não queria ver o Michael Malone no nosso Sixers, porque nosso Sixers é uma máquina de moer gente, né, velho? Eu também não sei se Michael Malone Não com o combina, Embiid né? e Paul George, imagina Nossa senhora. essas cabeças batendo aí, meu amigo. Não dá, É um velho. Então, negócio assim, complicado. realmente E difícil. assim, a conclusão que a gente tira é que fica muito pouca opção, né? Não, É, não tem tanta opção assim, não. A não ser que, por exemplo, o Portland, vamos dizer que o Portland cansasse de Billups, que era um cara que estava meio balançado, mas que terminou muito bem a temporada e terminou acabou bem, se dando uma segurada, né? Eu acho que fica aí o Pelicans, o Spurs, que é o que todo mundo tá falando, porque realmente o Spurs, pra mim, já tá nesse ponto de tipo, vamos trocar esses caras mais novinhos aí e vamos montar um time realmente em torno de um Wembanyama, que já é um cara All-NBA. Se tivesse jogado a temporada toda, já é um cara da seleção para estar já é o Star e tudo mais. Então, enfim, não tem mais por que perder tempo, sabe? Não tem mais por que o Spurs chegar e, sabe? E tem aquela história de que o Michael Malone tem uma relação muito boa com o Greg Popovich, né? Ele tem citações dele, declarações dele falando que se não fosse o Pop, ele não tinha conseguido o emprego dele com o Monty Williams no Pelicans, não tinha conseguido o cargo de auxiliar técnico no Cleveland com o Mike Brown. Então, é. assim, ele não é diretamente, ele não trabalhou no Spurs, pelo menos até onde eu sei, mas ele tem essa relação aí com o Pop que pode. Pop é aquele cara que pode, o Kingmaker, né? Ele pode fazer o sucessor dele a É. qualquer momento. Ele pode dizer, ok, Mitch Johnson fez uma temporada marromeno, mas vamos botar um cara aqui pra gerar mesmo. E aí ser um cara desse nível aí. Tem um time que eu sei que ele não vai de jeito nenhum, Weber, que é o Sacramento Kings, né? É isso aí, é certeza. Como foi Que que ele não disse tira... quando o Mike O Brown foi Mike Brown foi demitido? demitido, ele No falou, né, que balls, né? Ele ele disse que eram sem classe, no class, no balls, ele é, disse. Que esse time com certeza ele não vai. Não me surpreende essa demissão por causa de quem veio. Ele tava falando do Vivek Ranavidic, né? Ele Que é já o trabalhou lá, né, no Kings há muito tempo atrás. Radavinek, né? O nome dele. Isso, Que é da o, família que é dona o do... indiano e tal, né? Isso. E ele foi demitido por esses caras, né? E aí por isso que ele tem esse E, na ranço verdade, aí. ele era o cara da gestão anterior, né? Aí quando essa família compra o Kings, ele sai, né? Acho que o enredo é mais ou menos esse. Ele ficou 2 temporadas só no King já. Pois Ele é.
Eu acho que nesses times aqui, né, eu gostei da ideia dele no Bulls, mas eu não sei se o Bulls tá com papo aí de demitir o Billy Donovan, até agora eu não confesso que eu não ouvi. Se não tá, deveria. Deveria, se não tá, deveria, com toda certeza. Eu pensei no Hornets também, mas eu não queria isso pra Mike Malone, não, velho. Não vou. Por mais que eu goste do Hornets, eu acho que eu não quero isso pra ninguém, não, velho. Deixa Eu quieto. acho que Charles Lee, não, É. sendo bem sincero, Não não teve merece, né? chance. Não, ele não teve chance de provar nada. Porque Total. a galera perde de visão, assim, que porque o Charlotte já era ruim, que eles perderam, tipo, três caras de rotação pelo resto da temporada, antes do metade da temporada. O Grant Totalmente. Williams, o Trey Mann e o Brandon Miller. Então, assim, não tinha E como depois, fazer nada, quando né? começa a ordem de cima pra tancar, né? Pra diminuir a minutagem de jogador aqui, ali, não sei o quê. Fulaninho tá quase bom. Mas não tá bom não, deixa ele sem jogar. Né? Vai poupando e não sei o quê. Você não pode esperar competitividade, né? Assim, o É. Hornets, ele tá no momento já... Ele tá no tanque descarado já faz alguns meses, né? Um dos primeiros que entrou no tanque descarado. O último que eu pensei aqui também, Heber, foi o Toronto Raptors, né? Tipo, o professor lá, Ele tá como é indo o pro nome dele? terceiro ano, né? Tá indo pro O terceiro ano. Rajakovic, não, como é o nome dele? Hajakovic. É. Hajakovic. Mas ele, assim, sem grandes resultados até agora. O time meio sem norte ali, né? Uma folha super pesada já também, com Quickly, RJ Barrett, Ingram, Scottie Barnes, né? Tipo, muito contrato caro, né? Daqui a pouco tá E precisando de outro GM também. tá... Massai abre o olho aí. Mas é Eu- presidente, né? Quem é é... o GM deles é quem? É Não, verdade, é. Ed Fields é do Atlanta, né? É o do Sim. Atlanta, é. Porra, esqueci quem é o GM deles. Eu acho que o mercado é mais ou menos esse aí, velho. Agora sim, eu acho que. Eu duvido que ele esteja muito preocupado em trabalhar, né? O cara tá 10 anos aí trabalhando. Como a gente já falou aqui É, no outro programa. A gente fez um programa há algumas semanas sobre os treinadores, né? E Lucas Davi aqui, que é o nosso coach, né, do programa, ele ressaltou esse ponto, né? De como o cara, quando é treinador, o cara nem as férias o cara tira férias, né? Porque ele tá planejando o outro time. Então, o cara vem de 10 anos aí planejando o Denver Nuggets e atuando no dia a dia lá. Então eu tenho certeza que ele vai valorizar agora esse tempinho, E eu, né? sinceramente, espero que ele tire uma lição disso, assim, porque ele Total. não é como se ele não tivesse culpa nenhuma nessa demissão Com certeza, e você falou na tudo. situação que o time chegou. E a gente já viu outros técnicos aprendendo, né? O próprio Atkinson, ele falou que tinha aprendido muito quando ele foi demitido do Brooklyn, embora eu não acho que ele tinha culpa nenhuma. Ele foi demitido porque as estrelas não se deram bem com ele e tal. Mas, assim, outros técnicos já quando chegam em outros times, eu aprendi bastante e tal. O próprio Jason Kidd, que eu não gosto, mas que quando ele teve o período dele No no Bucks. Bucks, ele tentou inventar demais, era muito professor Pardal e tal, e no Mavs ele já teve outra postura totalmente diferente. É, eu acho Então, interessante isso aí, Eber, porque você falou, eu fiquei pensando aqui. Eu acho que a situação no Denver, pra chegar nesse ponto, ela se deu de uma maneira muito única. Por quê? Porque, como a gente ressaltou várias vezes aqui, o Michael Malone ele tinha 10 anos de casa já. Ele é, sem dúvida nenhuma, o maior treinador da história do Denver Nuggets. É, uma das figuras mais importantes do esporte em Denver em todos os tempos. Ou seja, o cara é grande demais, né? O cara, em Denver ele era imenso, ele era muito grande. E aí chega um chefe novo, né, pra comandar ele, né? Aí ele começa a dizer, meu irmão, quem é tu, né? Como diria Romário, né? Chegou agora, já quer sentar na janela, né? Eu tô aqui há 10 anos, meu amigo, eu fui campeão, se bem que Calvin Butcher tava lá também, é campeão também, né? não, foi Ma- campeão depois, foi. então assim, eu tô aqui há 10 anos, meu amigo, eu montei isso aqui, era tudo mato quando eu cheguei, tu quer dar ordem agora aqui, né? Então assim, acho que tem um pouco disso, e eu acho que dificilmente ele vai ter essa situação, ele vai se ver nessa situação novamente, sabe, em algum lugar. Só se daqui a 10 anos ele treinar outro time já, e mais 10 anos, e muitas vitórias e muito Uma coisa que os sucesso. caras Do DNVR do podcast. DNVA falaram é que os dois poderiam ter conduzido de forma melhor e que isso, por exemplo, não acontecia com o Connolly, porque provavelmente o Connolly sabia absorver melhor essa personalidade complicada do Malone, em termos de, né, de ser muito aberto, né, como tu falou, um cara muito sincero e tal, mas às vezes sinceridade é uma coisa meio supervalorizada, né, Exatamente. sinceridade pode estragar relações também, né. Então, bom, enfim, eu espero que ele aprenda a lição dele, mas é interessante porque um dos temas que a gente tem pensado em falar aqui, que a gente não vai falar, fica para é um tema para um podcast inteiro, é essa questão de cultura, né, organizacional, né. É, Como isso talvez tenha motivado, essas decisões aí, essas demissões que aconteceram esse ano, essas trocas, né, como
talvez não, em alguns casos foi muito claro, por exemplo, o caso de Butler, que foi um caso de cultura organizacional que, tipo, se impor, mas na maioria das vezes é uma questão de autoridade e hierarquia tentando ser estabelecida, né? E aí, no caso, por exemplo, do Malone, teve o problema de que eles tiraram toda a comissão, do Malone não, desculpa, do Jenkins, tiraram toda a comissão do Jenkins e deixaram, e entrou uns caras que também começaram a mandar demais no time, e meio que tem essa mesma disputa de poder, né? Interessante como isso aí, no caso do Butler, foi uma disputa de poder com o próprio Pat Riley, né? Que é muita ousadia, digamos. É. Mas fica essa questão também, se a cultura organizacional também não chega uma hora que diz assim, peraí, a gente precisa botar ordem aqui, ou então se também não tá virando uma prioridade demais, com às vezes, por exemplo, no caso de Luka, se não era uma questão de tipo, ok, a gente pode ter uma certa leniência com um cara que é um talento geracional, né? E não essa coisa de Realmente é uma temporada que ou tá... uma certa cultura de um cara que você não precisa que ele faça isso, né? Enfim, é um assunto a ser discutido. Pois é isso, Abel. Então, acho que a gente chega ao fim do nosso programa aqui de hoje, né? A nota triste fica apenas pro Calvin Booth, que foi demitido no mesmo dia que ele arremessou 100% em quadra, não foi? No jogo da NBA. Contra o Bobcats. Arremessou 1 de 1 e saiu de quadra com 100%, 2 pontos. Então, o cara teve 2 dias, né, muito extremos na carreira dele. E, enfim, espero que os dois tenham aprendido, como eu bem disse aí. E a gente encerra O crédito dessa piadinha pro Average Basketball Players, né? Que é um perfil do Instagram que tira onda com jogadores desconhecidos. Pois é, então, inclusive sigam aí, né? Se vocês não seguem ainda, já começamos todos a seguir aqui. Heber já segue há muito tempo e nos indicou. Então, é isso, a gente vai encerrando esse programa de hoje, né? Um programa mais enxuto, eu e Heber aqui, João Lima, Lucas Davi e Rafael Brasileiro não puderam, né, estar presentes. A gente está um momento de rotinas muito atribuladas, agendas muito cheias, mas não falta podcast, não falta... A NBA não deixa a gente ficar sem assunto, né? Então, se você ainda não segue a gente aqui, né? Só pra gente, antes de fechar o programa, dar os últimos recados. Segue a gente aqui no YouTube, clica aí pra inscrever e vai lá no nosso site também, vê o nosso programa de apoiadores, tem o QR Codezinho aqui em cima que você pode escanear com seu celular, né? E segue nossas redes sociais, tá tudo aí. Então, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.